Vamos agora conversar. Vamos conversar com um artista visual que está há vários anos na arte, com colaborações em diferentes projetos, não só como criativo, mas também como gestor. Expõe em Maputo o seu trabalho importante, que faz um diálogo interessante entre Brasil e Moçambique nas mais diversas vertentes, mas a pensar as artes visuais e a moda. Vai conversar conosco acerca desta exposição que pode ser vista no Instituto Guimarães Rosa, aqui na cidade de Maputo. Falo-vos de Luís Tolino, o nosso convidado de hoje. Como é que estás? Eu estou em estado de permanente surpresa. Me dei conta ao chegar em Maputo, pela primeira vez, que o quanto de ignorância a gente tem, infelizmente, mas por um lado, e felizmente por outro, porque podemos aprender tanto ainda. Foi uma surpresa sempre positiva essa visita e cheia de encantamento, não só pela beleza física da cidade, da geografia, dos panoramas, das pessoas que falam baixo, delicadas, E aqui, agora mesmo, fiquei muito feliz de certa maneira, passivamente, participar da fala do Eduardo Kive. Que eu conheço. Eduardo Kive estudou no Brasil, tem um contato estreito com a nossa cultura e é das figuras mais estelares. A nova vaga da de escritores com um espaço inquestionável nas letras, na arte em geral. Exatamente. Eu acho que tudo isso vai reunindo sabores, vamos chamar assim, extraordinários nessa visita, e eu tenho certeza que quando retornar para o Brasil, vou retornar mais sábio. E sou muito grato por isso. Fascinante perceber esse efeito do espaço, esse efeito que é mais do que das infraestruturas, da arquitetura, da beleza do espaço, mas as pessoas. Acho que o melhor que há são as pessoas. As pessoas, pela sua beleza, mas por aquilo que trazem por dentro, não é? Fale-me disto, quais são as ideias que carregava do Brasil e que cá, de certo modo, foram colocadas, de certo modo, em construção, em melhor construção, em melhor elaboração, não é? Certo. Olha, a minha presença aqui, eu tenho uma dívida grande com a estilista brasileira Rita Casergues, acho que ela atua num plano internacional, e ela, por felicidade minha, também suponho que dela, nos encontramos em Kinshasa, numa exposição minha, no museu local, lá no Congo. Ela viu minha exposição e imediatamente teve a sensibilidade para perceber o quanto aquilo poderia conversar com o têxtil, com o tecido africano que ela manipula. E me propôs fazermos um trabalho de parceria. Esse trabalho demorou 6 meses para se construir. Ela mandava os tecidos, as cores, eu corrigia. Às vezes eu tinha alguma obra que podia inspirar naquela cor. Às vezes eu tinha que fazer a obra, não tinha pronta. E o resultado disso foi um encontro felicíssimo aqui no IGR, que ela apresentou 35 modelos inspirados nos quadros que estão lá e estarão até o final de abril, e que mostrou claramente essa conexão que fala na nossa alma comum. Claro. E tudo começa no Congo e vem cá. Tudo começa no Congo. Esse diálogo começou no Congo. O que foi determinante, do ponto de vista emocional, sobretudo? Porque acho que tudo começa daqui, não é? O encantamento que se tem perante uma proposta dessa natureza. Eu tenho que acreditar o maior valor nessa balança a ela, porque foi ela, vendo a minha pintura, que se deu conta que isso poderia dialogar com o tecido, com a moda, com o movimento estético africano. Eu não tinha me dado conta disso, porque sou um artista que já estou há muito tempo na estrada, faço uma linguagem geométrica, e isso eu não conseguia enxergar no primeiro momento. Quando ela começou a exibir os tecidos e o que poderíamos fazer em conjunto, eu começou a fazer sentido, assimilar. Começou a fazer. Mas a geometria, fala-me da presença da geometria na tua forma de conceber a arte, como artista visual, que é uma escolha sua e que acabou por ficar uma marca, apesar de explorar diversos ângulos, mas a geometria é essa que fala mais. Exatamente.
E eu teria que dizer que a geometria está presente na alma brasileira desde sempre. Se você considerar que no século XVI, quando o europeu chegou ao Brasil, os nossos povos originais, os índios, se você observar a decoração do corpo dos índios, quando eles se pintam para as cerimônias, para os seus atos mais solenes, se você olhar os objetos, o prato que come, onde guarda a água, tudo está decorado de uma forma de traços geométricos. Ou seja, com isso eu quero dizer que esse espírito da simplicidade, da geometria, do ritmo, está no Brasil e está até o século XX, é até hoje. Brasília, nossa capital, é um exemplo disso, claríssimo. Mas também podemos encontrar uma abordagem toda ela minimalista, de certo modo. Perfeito. Fala-me disto, como é que o minimalismo acaba por ser uma sombra muito importante para proteger a autenticidade da tua própria arte. Eu diria que é mais do que uma sombra, é uma imposição, uma necessidade de você tentar, como preconiza o minimalismo, dizer o máximo possível com o mínimo. Essa economia expressiva acaba valorizando e enriquecendo o trabalho. Então é uma escolha, mas é também um propósito de poder fazer mais, sempre mais, mas o traço é o mínimo. O mínimo simples. O mínimo simples. Simples. Torna acessível uma obra de arte, a simplicidade, o minimalismo. É isso que está a dizer. Exatamente. Até porque, da maneira simples, eu não preciso da erudição para entender aquilo. Né? A arte é a expressão, a arte é uma emoção. Então, se eu fizesse uma coisa que não fosse simples, rebuscada, barroca, eu ia cobrar de quem está admirando o meu trabalho um exercício mental muito solene. E o minimalismo facilita essa linguagem. Isso me faz pensar num público que pretende estabelecer e encontrar com a tua arte, com a tua obra. Quando fala de uma linguagem barroca, erudita, claramente também podemos pensar num segmento muito específico, num público-alvo que consegue construir ou desconstruir ou interpretar uma obra de arte. Mas essa simplicidade de querer construir uma linguagem, mas também de querer construir um apreciador, de querer tornar o seu discurso mais acessível. Pensa no público, pensa num público-alvo, ou é apenas expressar e que o destino fale? Não. O público-alvo é essencial, porque não adianta eu criar uma obra de arte, guardar na gaveta, guardar no ateliê e ninguém viu, ninguém não estabelecia um diálogo. Aqui em Maputo mesmo eu já tive, hoje foi o terceiro dia de exposições e conversa com alunos da Escola de Artes Visuais, da universidade, de escolas, que só me dão prazer, porque é uma juventude que surpreende no interesse, no diálogo e nas questões que me propõem resolver. Isso para mim foi mais outra surpresa positiva. Então, claro que eu preciso e quero um público cada vez maior. Mas também um senhor de várias artes, né? Quando olhamos para o seu percurso, as várias funções que já assumiu, já acumulou, revelam um profissional, um artista, um criativo muito atento e com vários ângulos de interpretação. Aliás, foi isso que nós notamos e isso está presente até na construção do seu próprio discurso aqui nessa conversa. Para além de artista plástico, foi o primeiro diretor do CCBB, do Rio, foi o presidente e diretor-geral da TV Escola, foi roteirista de MPB, a canção brasileira, de direção de Walter Lima, não é música popular brasileira, esse projeto vai nos falar bastante, mas também o que me marca é o fato da literatura ser uma ferramenta muito importante na sua criação e sobretudo o trabalho de João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que muito gosto em particular e porque hoje é Dia Mundial da Poesia, Exato. Não podíamos fugir de João Cabral de Melo Neto, que é, sim, essa referência, sim, esse porto onde teremos que sempre desaguar quando quisermos entender a poesia do Brasil e dos brasileiros. Fale-me deste senhor, do João Cabral de Melo Neto. Vamos começar por ele. João Cabral, além da magnitude da sua literatura, da sua criação, foi um homem que também, ao criar a sua linguagem poética, desde o meu ponto de vista, ele perseverou, ele perseguiu a ideia da simplicidade e do minimalismo, dizer o máximo com o mínimo. E a estruturação dos ritmos, ele foi um estudioso também da arte africana, ele foi um diplomata, foi embaixador no Senegal,
Ele foi amigo do Leopoldo Senghor, outro grande poeta e literato, intelectual. Então, João Cabral, ele de certa maneira, é chamado um poeta da geração 45, porque surgiu naquele final de guerra, da Segunda Guerra, ele entendeu que a poesia meramente romântica, sentimental, já não cabia mais. Ele precisava caminhar quase que para uma abstração sentimental. E com isso foi possível realizar a grande obra dele dentro de uma escola construtiva e minimalista. Então, claro que eu me identifico muito com ele e me orgulho de uma dedicatória que ele me deu na obra completa dele, simplesmente por dizer que eu era um pintor que ele admirava. Isso, para mim, vale o mundo. Sem dúvida. Mas a palavra, a partir da palavra para a pintura, como é que acaba por ser a palavra um recurso importante, uma ferramenta importante para se pintar e se construir uma obra minimalista, construtiva e que, acima de tudo, tem um discurso autêntico? Não sei, aí a gente tem que... filosofar muito, né? Muita filosofia e, sobretudo, retroceder. Está escrito na Bíblia, né, que no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Portanto, aí está estabelecido. É no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Novo Testamento, Então, se o princípio era o verbo, já entendemos que temos que nos submeter à palavra. Eu acho a palavra também derrubou a muralha, não é? Exato. Então, você já fica... Se você não é o dono da palavra, não é o poeta é o dono da palavra. Sim. Se você não está nessa linha de combate, você é soldado. Você não está no comando. O comando é da palavra. Então, é inútil, eu penso, você fazer uma grande criação de música, que é uma coisa abstrata, de qualquer outra expressão, mesmo cinema, se você não tem um rigor e um cuidado com a palavra. Submeter-se a esse ordenamento, eu diria, bíblico. A palavra é sagrada, né? A palavra é sagrada. A palavra... E exerce também um certo poder e uma certa ditadura sobre nós. É verdade. Mas é inevitável. A pessoa olha uma obra, esse cenário aqui tão bonito, você olha, ele transmite alguma coisa e quando eu chegar em casa, ou ver um amigo, eu vou dizer, estive na TV agora, né, estava lá com o David e o cenário eu começo a descrever com palavras, não só o que eu estou vendo, mas a emoção de estar aqui. É um processo de documentação, né? É um processo de documentação. Exatamente. Você é bem sintético quando exibe essas expressões. E eu também não podia deixar de lhe convidar a falar um pouco sobre o fato de, mesmo sendo artista visual, ter viajado para outro lugar, mas que a arte é criativo como roteirista, que é um lugar também com seus próprios desafios, ser roteirista, que é dialogar também com muitos egos. Como roteirista é também construir, é buscar dentro dos protagonistas alguma verdade, é descobrir os jardins proibidos de quem vai interpretar. Fale-me deste exercício de descobrir o interior de um protagonista e trazê-lo ao palco e trazê-lo à tela como roteirista. Esse roteiro que eu fiz para um dos maiores cineastas brasileiros, Walter Lima Júnior, que tem uma filmografia mundialmente reconhecida, no fato, o primeiro desafio era encontrar uma resposta a uma inquietação pessoal. E o protagonista, nesse caso, que está no centro dessa ação, é a própria música. O filme chama-se MPB de Câmara, ou seja, música popular brasileira de câmara. A música de câmara, como se sabe, é um segmento das artes musicais eruditas. E a questão que me pôs... Ou seja, estamos a falar de referências, tipo, quais seriam os nomes, assim? Não, antes a base central. Antes de dar os nomes, o personagem central desse filme é a própria música. Okay. Porque responde a uma inquietação para mim que era assim, por que é chamada música popular? É uma música de acesso nobre, mas de grande público, que não exige grande escolaridade. Grandes interpretações. Grandes interpretações, e a música erudita exige tanto. São coisas fronteiriças ou são coisas opostas? Isso era uma questão que põe a música como a grande protagonista. E o filme demonstra claramente que não existe, essa é uma falsa questão, é uma fronteira inexistente, porque nós usamos cantores populares, Nilce Carvalho, por exemplo, que é uma grande intérprete da música brasileira,
ela própria é uma musicista, toca vários instrumentos, tem uma formação clássica de música, embora faça samba. Yeah. E conseguimos também uma soprano, Mirna Rubin, que canta óperas no Brasil e no mundo, é uma grande cantora, e que ela começa a cantar certas músicas que estão no inconsciente popular, a soprano, Ok. a orquestra sinfônica filtra aquilo e acaba numa sambista, e vice-versa. Às vezes começa com uma grande sambista e acaba numa música operística. E você não percebe, o espectador não percebe que horas você saiu de um universo para outro. É a música a falar por si, mas Exato. claro, quando eu perguntava sobre referências e ao falarmos da música popular brasileira, claramente que temos emblemas e estamos a falar aqui para uma audiência que conhece e é influenciada de certo modo pela cultura brasileira, Sim. pela força da teledramaturgia brasileira, do carnaval, o futebol, etc. Mas Brasil não é só isso. Mas acima de tudo, quando falamos de música brasileira, estamos a falar da bossa, estamos a falar do forró, etc. Então, também queria ouvir essa consciência crítica sobre a presença e a força e o poder da bossa. A bossa ou o samba ou então outros gêneros que fizeram a imagem do Brasil no mundo. Mas na sua fala agora você fez dizer que o público moçambicano está sob influência da música brasileira. Mas vamos... A cultura brasileira, de modo geral, não é? Mas, as telenovelas, etc. Sim, mas vamos um pouquinho antes. Yeah. A música brasileira é caudatária da música africana. O ritmo, que é um dos assuntos, inclusive, que eu trato na minha pintura, o ritmo que a gente encontra na vida brasileira, não só na música, sai daqui. Eu não tenho a menor dúvida. Eu ontem, numa aula, uma palestra que participei, dizia, os índios brasileiros, estou falando muito das origens, eles também têm o seu ritmo. E é um ritmo de marcha, é um ritmo pum, 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 de guerra, de marcha. Quando os africanos chegam ao Brasil e encontram aquele ritmo, acrescenta imediatamente o movimento circular e de prazer, e de dança, e de felicidade. Mas também podemos ver nos orixás, por exemplo. Isso. Então, Candomblé. tudo isso vai se filtrar agora para falar da música que hoje ouvimos, normalmente, aqui e lá. E fica muito claro que essa simbiose aconteceu. Então, o Brasil, culturalmente, não pode se livrar, nem pensar, ao contrário, tem que cultivar toda essa influência daqui. Então, é natural, é como um ping-pong. A bola vai, a bola vem e tal. E a dramaturgia, claro, a televisão marca muito com as histórias que contam. Eu acho que o Brasil desenvolveu uma indústria televisiva do mais alto nível, você mencionou, eu tive a oportunidade de presidir um canal de televisão, mas o que não me autoriza, o fato de ter passado anos pela televisão, não me autoriza a comentar o meio, porque eu, como presidente, sou um homem que estava ali para viabilizar que um David, com seu talento, ele explodisse na televisão. Eu estava atrás da mesa, vendo se aquilo era possível, era notável para a nossa cultura. A tomar grandes decisões, né? Exatamente. Tomar grandes decisões. Mas já agora, a televisão no Brasil, nos últimos tempos, evoluiu bastante, tem desafios enormes. Andei a ler algumas notícias sobre a indústria da publicidade, os anúncios, que estão num momento de grandes desafios para a indústria da televisão. Vem da TV Escola, já disse que foi diretor-geral, foi presidente da TV Escola no Brasil. Quando olha para a televisão, a grande indústria, aquela coisa monstruosa, forte, com a telenovela das 8, né? Ou das 9? Agora é das 9. É das 9, porque né? ela entra com umas 7h30, estamos falando da Rede Globo, e em seguida, mas os outros canais abertos também seguem. Adotaram o mesmo receituário. Exato, mas a grande questão é esta, não é? Mas a grande questão... É uma grande indústria, hoje tem que se refazer, deve se reposicionar. Qual é o olhar crítico de quem já foi o homem das decisões, presidente de uma televisão no Brasil, que é um país continental enorme? O grande desafio é o seguinte, a televisão, como meio de comunicação de massa, né, ela sempre se valeu do que você é, um âncora, alguém que era capaz de conduzir certas ideias de formação de público e de garantir a audiência. Esse superstar, esse condutor, ele agora começa a ser combatido, porque todos nós que temos um telefone celular,
e estamos numa rede, somos também repórteres. Se bons ou mais, não sei, isso é outra questão. Mas eu posso, e a televisão se vale disso, eu posso estar na rua, vejo um acidente, uma coisa, pego o celular, filmo aquilo e passo a minha imagem para uma grande indústria, mas que vai se prevalecer da minha imagem. Ou seja, as pessoas não ficam à espera do telejornal para terem conhecimento de acontecimentos esse correntes. imediatismo, esse é o grande desafio. Como tornar a grande indústria capaz de respostas urgentes, imediatas. Esse é o grande desafio. E para quem toma decisões e está na liderança de topo, acho que este é, sem dúvida, um dos maiores desafios. Sem dúvida. Pensar como estar ao seu lado todo o tempo. É muito difícil. Sem dúvida. Voltemos a falar de arte, estamos a falar de artes visuais, esta exposição patente. Temos algumas imagens da exposição, vamos mostrando essas imagens e é uma forma de convidarmos os nossos telespectadores a visitarem este trabalho de Luís Dolino, que está patente no Instituto Guimarães Rosa e é sem dúvidas uma excelente proposta para os nossos telespectadores conhecerem o trabalho do nosso convidado. E seguramente pensar os diálogos que tem estado a estabelecer por cá, aqui em Moçambique. A exposição parte desta construção, arte brasileira na moda africana. Uma construção também muito discutida em alguns fóruns por questões por razões específicas, não é? Quando dizemos arte brasileira na moda africana, Brasil é um país. Quando dizemos África é um continente. O que estamos a querer dizer com isto, não é? Eu estou querendo dizer que a arte que se pratica no Brasil, que tem múltiplas faces, múltiplas histórias, quer dizer, a arte visual no Brasil praticada do norte, do Amazonas, já está bastante distante da arte que se é feita no sul, no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, essas distâncias e essas divergências conceituais, aqui encontram uma convergência. Por quê? Nós temos aqui uma linguagem de raiz, né, que pode consolidar e sintetizar e ajudar-me, portanto, a expressar aquilo que me é mais valioso, que é o olhar do outro, atrair o olhar. E também os encontros aqui em Maputo. Quais são as impressões muito importantes sobre este lugar de diálogos e de influência, né, de Moçambique e Brasil? Bom, eu na verdade dizia Brasil, África, porque, bom, nós estamos a falar de um continente que é a África, não é? Exato. Sim, o peso geográfico... O Brasil, geograficamente, quase que pesa também como um continente, e somos tão divergentes em certas regiões, né? O que se passa no sul, pouco é visto ou sabido. É muito heterogêneo, é isso? Muito heterogêneo, então, mais ou menos, não estou chegando a me comparar como um continente no Brasil, mas temos uma problemática semelhante. Mas é por isso que disse que é um país continental. Né? Por isso se diz que é um país continental. Agora, aqui, como eu disse bem no início do nosso encontro, eu tive gratíssimas, muito felizes surpresas, né? Acabei de citar e volto a citar com o maior prazer o Eduardo Kivi, por exemplo. É uma pessoa, o diálogo com ele é de uma generosidade, sabe, uma pessoa sábia, delicada, no sentido de como aborda as coisas. Foi um deleite, um prazer ouvi-lo, eu queria mais até, mas enfim. E depois, mais ainda importante que esse diálogo entre duas pessoas, dois artistas, ele e eu, têm sido os meus diálogos matinais com os estudantes, alguns professores também, mas com a juventude, né? O cuidado delas, com o profissionalismo, com o que será o futuro delas, o que estão construindo. E isso tem me dado um prazer e ampliado tanto o meu saber, eu fico maravilhado com isso. Agora, há questões muito específicas na forma de viver e na forma de se relacionar e se comportar. Por exemplo, dizer que aqui os moçambicanos de Sintuque falam bastante baixinho. Falam muito baixinho. Eu hoje estava tentando até me confrontar com eles, mas era impossível. Eu não sou surdo, mas eu não ouvi. Mas os brasileiros também são muito dados. E são muito expansivos. No primeiro encontro querem dar abraços e beijos. Exatamente. Então eu fui para o meio da classe, porque preferia, porque já ouvia melhor ali. E notei também que todos esses jovens
tem um severo questionamento sobre o futuro, sobre a profissão, sobre o exercício, e é muito justa a profissão deles, porque a gente tem que comer o pão diário, não é? Sem dúvida. Então não adianta você ser um sonhador romântico e morrer como os poetas, os pintores, os artistas no século XIX. Aí tinha uma tuberculose romântica e lá iam embora. Isso já não tem mais lugar. Amar em tempo de cólera. Exatamente. Então isso não tem mais sentido. Quer dizer, a gente tem que ser um artista, ser criativo e pôr a nossa criação a serviço da nossa sobrevivência. Okay. Isso é muito importante. A arte tem seu preço material. A arte tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. E acha que nas artes plásticas, na literatura, em particular nos nossos países, digo os nossos países porque falamos português, a culpa é do Cabral, por causa disso, há essa coragem de se assumir que, olha, o meu texto, a minha obra é esta e temos que falar a linguagem do mercado. Sente essa coragem, essa firmeza de se discutir nesses moldes? Eu para começar, eu tenho que dizer que eu não sei até hoje o que é o mercado. Quando fala essa expressão, o mercado é igual o sistema. Vim comprar a passagem para voltar para o Brasil, mas o senhor pode voltar mais tarde, porque o sistema... Não tem sistema. O sistema agora está fora do ar. Ora, nós estamos nos defrontando com dois monstros, o sistema e o mercado, que na realidade a gente nem sabe muito bem o que é, mas nos submetemos a isso. O mercado, falar de arte e mercado, é possível? Falar de arte e mercado é o que eu acho. Hoje pela manhã conversei sobre isso com os alunos da Escola de Arte Visual, adolescentes e alguns de mais de 20 anos, e dizia a eles, de alguma maneira, nós temos que garantir a nossa sobrevivência física, porque senão a sobrevivência intelectual ela não se sustenta se você não está faminto. Se você está faminto, você tem uma prioridade mais urgente. Então, eu acho que a gente tem que se submeter sim ao mercado, de certa forma, sim. Hoje conversava com um rapaz que pretende ser um designer, trabalhar na indústria gráfica. Eu falei para ele, hoje você precisa comer, então você vai se aproximar de uma indústria gráfica, ainda que seja para limpar o chão, mas você vai ficar vendo as máquinas trabalharem. Quem sabe mais do que você, e você vai observar. Como você já tem o conhecimento teórico, em 3 dias você não vai limpar mais o chão, porque a pessoa que está ali vai dizer, olha, ele chamava-se Abílio, olha Abílio, você deixa isso aí, outra pessoa vai limpar o chão. Você vem aqui, componha isso aqui. Aí eu falei, mas componha com a sua criatividade. Você não precisa compor para agradar o cara que te deu aquela oportunidade. O que ele está buscando não é ser repetido, ele está buscando o novo, o fresco. Eu falo nesse sentido porque eu acredito que a gente pode se submeter sim ao mercado, desde que o mercado aceite a nossa contribuição. Sem dúvida. Mas nisso eu devo dizer que o Dolino é um artista sortudo, né? Para quem já teve comentários de João Cabral, de Melo Neto e também do enorme Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, só pode se dar como sortudo, né? O que representa isto? Quando você fala da sorte, a sorte está para todos nós, é ou não é? Claro. A sorte, ela perpassa a vida e a gente aproveita ou não aproveita, deixa passar. Eu sou sortudo em muitas coisas. Eu sou sortudo com a família que eu construí, eu sou sortudo com as pessoas que eu encontro. Agora, eu tenho, além da sorte, um olhar atento. Eu me treinei como um atleta para poder olhar as coisas. E ao saber, ou tentar saber olhar as coisas, eu tenho um proveito que se converte numa sorte. Ou seja, é preciso aproveitar as oportunidades. Se converte numa fortuna. É uma fortuna. As oportunidades existem e é preciso aproveitar. Isso que é sorte, em outras palavras. A sorte não é uma coisa imponderável, é uma coisa que se constrói também. Eu tive um grande amigo de Moçambique, muito amigo de Moçambique. Ele era um embaixador já falecido, chamava-se Antônio Azeredo da Silveira. Ele foi chanceler brasileiro, isso é importante, durante a ditadura militar. Quando Moçambique se tornou independente, já vai fazer 50 anos, no dia do meu aniversário, 25 de junho. Uau. Muito bem. Esse senhor Antônio Azeredo da Silveira convenceu os militares e nós somos o Brasil, somos fruto dos africanos e temos que reconhecer
essa independência imediatamente. Assim, o Brasil se converteu no primeiro país a reconhecer a independência de Moçambique. Mas eu estou citando esse senhor, Antônio Azeredo da Silveira, porque ele dizia sobre a sorte uma lição muito importante. Ele era muito meu amigo. Ele dizia com frequência: nós não podemos fazer chover, mas temos o dever de formar nuvens. Ora, essa metáfora o que quer dizer? Se você junta nuvens, a probabilidade de chover sobre a sua plantação aumenta muito. É a sorte. Sem dúvidas. E também é interessante perceber que essa estrada toda é obviamente feita de desafios, não é? De muitas quedas e também a capacidade de superar e de seguir se levantar e seguir. A ilusão que se tem do mercado como o mercado brasileiro é de que está tudo bem. Isto é verdade? Não é verdade. Eu acho que o mundo chamado mundo capitalista, o mundo do consumo, está a sofrer também sérios questionamentos. Então, essa luta de ganhar dinheiro, ganhar mais e ter mais para se tornar diferente do outro, porque tem um relógio bonito, porque, sei lá, a roupa é cara, que é um estabelecimento da ânsia capitalista de consumo, isso está fazendo muita água. Isso está naufragando. Então, essa sensação, ou dizer que está tudo bem, é falso. É falso. E claro, é também fazer da arte uma forma de intervenção. Quando olhamos para o Brasil hoje, que tem um contexto político também muito próprio, olhamos para essa transição que se testemunha agora de um novo regime que na verdade está de volta ao Brasil. Como é que pensamos a intervenção, o pensamento dos artistas, né? Viemos de uma direita e voltamos à esquerda. Como é que os artistas, as artes no Brasil pensam a nação em 2024? Eu acho que nós nem viemos da direita e nem estamos de novo na esquerda. Eu não leio assim, né? O Lula, que é o nosso atual presidente, ele presidiu o Brasil em 2 mandatos, em que ele deu provas mais do que substantivas de que ele fez um bem pelo país. Os métodos, não estou discutindo, eu nem sou político no sentido da prática, mas eu sou político como cidadão, como todos nós somos e devemos ser. Bom, aí tivemos, vamos chamar para usar uma expressão musical, um intermezzo do governo Bolsonaro. Um governo que se dizia identificado com a direita, mas eu não acredito que nem essa capacidade ele teve. Ele se revelou uma pessoa obscura do seu próprio pensamento e quando você tira a liberdade, isso aí é fatal para a arte, mas não só para a arte, é fatal para o ser humano. E ele trabalhou com valores antidemocráticos, apesar de ter sido eleito por voto e ter sido derrotado pelo voto. E o Lula retorna pelo voto. Então, eu acho que o preceito, o importante, é saber que o Brasil resiste como democracia. Elegeu um, elegeu outro oposto e pode ser que eleja outra vez outro oposto. Isso faz parte do jogo democrático, que para mim importa porque, sendo artista, eu preciso me expressar. Eu não posso me sentir confortável com qualquer governo de direita ou de esquerda que possa ser um opressor da minha liberdade de expressão. Porque se você me calar, você me matou e não é justo. Vamos voltar aqui à conversa sobre a exposição, até porque estamos nos momentos finais da nossa conversa. Uma conversa que acaba por girar em torno de várias questões importantes. Esta exposição, a arte brasileira na moda africana, que é uma interessante visita para conhecer. Como artista plástico, a moda, os corpos africanos, como é que são elementos muito importantes, os corpos africanos, o olhar africano, como é que esses elementos acabam por ser uma espécie de roteiro muito importante a partir do primeiro contacto com essa geometria. O roteiro é muito importante, vou aproveitar a sua palavra, porque quem teve a oportunidade e possa ter ainda a oportunidade de ver o meu trabalho, que é um trabalho bidimensional, né? A pintura é bidimensional. Sim. E essa a oportunidade dessa exposição, a gente veste os corpos africanos e eu, pelo menos, tenho uma sensação
que eu tornei tridimensional o meu trabalho. Quer dizer, ele sai do plano da pintura e toma um corpo, envolve um corpo, ele se torna uma escultura em movimento, né? E isso aí, para mim, foi uma experiência inédita, profunda e marcante. E para frente, a pensar o futuro neste projeto, nesta exposição que claramente abre portas e abre possibilidades, a pensar o futuro. Pensar o futuro me traz duas possibilidades. Pois. Uma que eu já fui contactado do Brasil, já essas imagens de fotografias e mídias sociais já chegaram ao Brasil. Uau. E pessoas já perguntando como fazer para levar essas modelos, essa roupa para o Brasil. Já começamos a tratar disso esta semana. E depois há um outro desafio que eu vou fazer aqui, um furo para você. Nós estamos pensando num grande projeto de integração multimídia, tanto com várias artes, artes plásticas, literatura, artes visuais, outra vez o design, nas celebrações importantes que o Brasil pretenderá fazer na ocasião do cinquentenário. Eu tive a honra de ser convidado para participar de uma comissão que vai falar sobre isso, baseada nessa exposição e baseada nesse evento aqui em Moçambique. Então eu também estou tratando de anotar o máximo possível. Os 50 anos de independência de Moçambique. Para integrar também os 50 anos de independência de Moçambique. 50 anos do país. Pois, penso que é uma grande oportunidade e nessa altura voltaremos aqui a conversar na nossa televisão. Foi muito bom receber-te aqui, Luís. Espero que nos próximos dias continue a acumular muitas experiências. O que eu não lhe perguntei, acho importante dizer às pessoas, aos nossos telespectadores, mesmo a terminar nossa conversa. Eu acho importante o seguinte, a gente está preparado e aberto a todas as surpresas. A vida, quando você dobra uma esquina, ela oferece um novo panorama do mundo e da própria existência. Eu acho que isso equivale e é com esse espírito que eu estou olhando para Moçambique. Muito obrigado, foi muito bom conversar com o Luís. É o meu prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço.